você, meu ídolo. Olha, os números que o Brablau apresentou agora aí mostram que o Botafogo não fez uma exibição ruim, né? E que aquele comentário pessimista, só olha, agora o time está caindo, tá vendo aí? Começa bem e depois começa a tropeçar, a cair, tal. Eu não penso assim. Sabe por que não penso assim? Porque perder nesse campeonato fora de casa é perfeitamente normal. Se deve ganhar em casa e aí buscar pontos lá fora. E o Botafogo buscou muitos pontos lá fora, inclusive como o Amazonas, que é uma equipe das melhores dessa Série C, né? Que eu esperava o Botafogo perder. O Botafogo foi dominado, é verdade, né? Mas conseguiu sair de lá com um pontinho, né? Hoje eu esperava mais facilidade para o Botafogo. E foi, porque os números mostram que o jogo de hoje para o Botafogo foi muito mais fácil. O Botafogo teve, nesse segundo tempo, 54% de posse de bola contra 46% do adversário, né? Chutou 14 vezes a gol, enquanto o adversário só chutou 11. Né? Acertou 6 chutes no gol, enquanto o Volta Redonda acertou apenas 4. Mas futebol é exatamente aproveitar as oportunidades. E isso o Botafogo não fez, né? O Botafogo alternou momentos em que estava melhor no jogo e com momentos que estava pior no jogo, né? E nesse segundo tempo, primeiro tempo muito igual, segundo tempo o Botafogo voltou melhor, voltou marcando alto, fazendo aquela marcação forte que a gente já costuma ver nesse novo time do Botafogo, né? E isso deu uma certa vantagem para o Botafogo ficar mais com a bola, porque conseguiu tomar muitas jogadas do Volta Redonda. Mas acontece que quando o Botafogo joga assim, e é assim que o Botafogo geralmente joga, lá na frente, marcando em cima, é bom, porque não deixa o time jogar, é bom porque se tomar a bola, toma numa situação muito mais próxima do gol, né? Isso ninguém discute. Porém, tem um se, né? E esse se é exatamente quando o time adversário consegue, com qualidade, acertando o passe, passar por essa barreira. Porque aí, quando passa por essa barreira, geralmente os atacantes ficam no mano a mano. E a gente viu o Botafogo tomar muitos gols, e as pessoas perguntavam por que esse time do Botafogo toma tanto gol. Era porque a defesa era ruim? Não, de jeito nenhum. Defesa muito boa do Botafogo, bem postada, os laterais também. Só que é um time ofensivo. Então, quando sobe todo mundo para fazer a marcação lá em cima, né, consegue tomar a bola muitas vezes, aí tem que transformar isso em gols, né? E o Botafogo tem uma deficiência que a gente já sabe, no comando de ataque, né? Que o Bruno Paraíba foi testado e não deu certo. E antes de vir, muita gente já dizia, né, que lá, onde ele jogou em Santa Catarina, ele também não correspondeu quando o assunto foi gols, né? E a gente estava na dúvida, né? Como o futebol de lá é mais forte, a gente achou que aqui ele ia emplacar, e ele realmente não emplacou, né? Foi dado inúmeras chances. O Thiago Reis, outro que chegou com fama de ter jogado no Vasco da Gama, né? Um jogador que veio para resolver, com um salário um pouquinho maior do que os demais, um contrato feito de 1 ano, né? Diferentemente dos outros que ficaram só até o final do Campeonato Paraibano, ele tinha um contrato até o final do ano, por isso que continuou no Botafogo. Mas também não vem convencendo, né? Eu não vou dizer, ser injusto dizer que eles recebem muitas bolas de gol, também não chega a ser isso. Mas recebem, né? E muitas vezes não estão no lugar certo na hora certa, né? Então essa bola, ela, às vezes passa muitas vezes dentro da pequena área do ataque do Botafogo e ninguém aproveita, né? Às vezes vem pelo alto e a cabeçada não é certeira. Enfim, por isso que o Botafogo tem os gols distribuídos, né? Você vê que muita gente do Botafogo fez gol. E o que fez mais gol
foi o Anderson, né? O Matheus Anderson, que fez só 2. Né? E o resto tem gol de zagueiro, tem gol de lateral, tem gol de tudo. Né? Isso porque, exatamente, o Botafogo não tem um homem-gol, aquele que está ali para resolver. Né? Acho que o time deve... Falo aí que tem um jogador que veio do Bragantino, tal de, acho que não me engano, se não me engano, o nome dele é PP, né? Que estava fazendo teste, que foi aprovado. Vamos ver se esse jogador realmente agrada. Né? Mas que, na verdade, os 2 que o Botafogo tem hoje não estão fazendo aquilo que é uma característica do número 9, aquele goleador. Esses jogadores não têm feito gol. O Thiago ainda fez um, mas também jogou muito pouco. Hoje pouco pegou na bola, teve uma cabeçada a seu favor no final, errou a cabeçada, e o Bruno Paraíba perdeu vários gols durante os jogos e tal. Então, aí o torcedor disse, poxa, mas aí perdeu a invencibilidade. Mas ninguém de sã consciência imaginava que o Botafogo ia ficar o campeonato inteiro invicto, né? Um campeonato difícil como esse, né? Com os times muito iguais, né? Com jogos muito difíceis, que o Botafogo iria sair invicto desse campeonato. Ia acontecer essa derrota. Agora, que também devemos lamentar são os pontos perdidos dentro de casa. Aí sim, perder hoje para o Volta Redonda, normal. Só um time chegou aí e deu no Volta Redonda, porque os outros 2 perderam e o Botafogo é o terceiro que perde lá. Então, o Volta Redonda é um bom time. Não é, vale salientar, aquele time que deu show no Campeonato Carioca. Aquele perdeu grandes jogadores, né? Perdeu, se eu não me engano, 5 ou 6 jogadores, né? Um deles muito bom, que foi para o Fluminense, foi o artilheiro do campeonato, se eu não me engano, ou estava na artilharia, não sei se chegou a ser o artilheiro, mas passou muito tempo na frente. Então, esse não é o mesmo Volta Redonda, mas mesmo assim não é um time qualquer. Né? É um time dentro de casa. É um time forte dentro de casa que, se vencer, perfeitamente normal. E venceu num jogo em que o Botafogo perdeu com números favoráveis. Né? Ou seja, não foi um jogo em que o Volta Redonda foi para cima do Botafogo e dominou o jogo e tal. Não foi, por exemplo, como o Amazonas. A gente tem que dizer como acontece. Lá em Manaus, o Botafogo levou sufoco e São Mota fez muitas defesas lá, como tem feito ao longo dessa competição. Aliás, um grande goleiro, viu? O Botafogo acertou em cheio trazer esse goleiro, porque tem evitado muitos gols. Né? E aí, lá não. Lá o Botafogo tivesse perdido dos 2-0, era um placar justíssimo. Né? Aqui, hoje, não. Também não vou dizer que foi injusto, porque foi um jogo muito equilibrado. O Botafogo com uma posse de bola melhor, no segundo tempo chegou mais no gol adversário, mas o Volta Redonda levou perigo o tempo todo, no primeiro tempo e no segundo tempo também. Jogava em casa, fez 1-0, resultado normalíssimo. Agora, o que é que vem depois desse resultado? O que vem depois desse resultado é uma pressão, né? Porque nos últimos 5 jogos o Botafogo empatou 4. 2 deles dentro de casa. E agora, nos últimos 6 jogos, né, o time agora tem mais uma derrota. Então, a pressão aumenta. E aí teremos pela frente nada mais, nada menos do que o Náutico Capibaribe, que começou devagar, mas foi acertando. Entrou lá investimentos, que a gente soube aqui, do estado vizinho. E o Náutico é um grande time. E já passou o Botafogo na rodada passada. Já vai jogar aqui com o Botafogo na frente. E está um jogo a menos do que o Botafogo. Ou seja, o Náutico tem condições de ampliar, inclusive, essa diferença na frente do Botafogo. Então, vai chegar aqui em João Pessoa na frente do Botafogo. Então, não será um jogo fácil. Mas aí, quem é que joga em casa? O Botafogo. Quem é que vem de derrota? O Botafogo. Quem é que vem de vários empates dentro de casa que agora precisa mostrar a sua cara dentro de casa? É o Botafogo. Então, por esses motivos que eu estou falando aqui, vai ser um jogo de muita pressão, que agora o torcedor vai pressionar para que o time consiga vencer. E depois do Náutico, tem o Paysandu também em casa. Ou seja, se o Botafogo quiser ficar entre os primeiros,
terá de ganhar esses 2 jogos. Aí, sim, ele vai ficar no topo da tabela. Se ele deixa de ganhar algum desses jogos, mas somando pelo menos 4 pontos, ele fica ali também numa área confortável, digamos assim, porque são 8 os classificados para a próxima fase, né? Então, o Botafogo ficando ali, mesmo que intermediário, 4º ou 5º lugar, enfim, está numa boa campanha, né? Está numa boa campanha. Depois o Botafogo sai para jogar contra o poderoso São Bernardo, mas depois volta para ter jogos em casa. Ou seja, o Botafogo tem uma sequência de jogos em casa e deve aproveitar bastante, né? Agora, claro, se começar a tropeçar em casa, aí é motivo para o torcedor começar a ficar realmente com a mosca atrás da orelha e lembrar daquele velho filme, né? Que o Botafogo sempre começa com todo o gás e lá na frente vai acabando o gás, ele nada e morre na beira da praia, né? Então, a gente não vai querer, torcedor do Botafogo e o próprio torcedor paraibano, que gosta de ver o futebol paraibano bem, torce para que isso não se repita, né? Agora também, não há momento, o momento não é de dizer que o Botafogo está em declínio, não. Não acho que o Botafogo está em declínio, não. Porque o Botafogo, sempre que sair, terá dificuldades, como teve em outras partidas, só que ele teve mais sorte, ele conseguiu fazer gol, e em algumas partidas, inclusive, que ele não foi melhor, né? Então, hoje também, ele não teve o fator sorte do lado dele. O fator sorte ele não teve, né? Criou chances, chegou ali na área, tal, perdeu os gols, jogador de virada chutando lá em cima, enfim, perdeu gols, né? E aí acabou perdendo o jogo, mas num jogo em que ele jogou, como se diz na gíria do futebol, pau a pau, né, com o time da casa. Foi até melhor. A gente viu aqui os números, já li para vocês, os números foram melhor. Então, não há motivos para desespero, mas há motivos para se pensar única e exclusivamente nos próximos jogos em vitória, né? Isso para não se complicar, porque se não vence os próximos 2 jogos, né, e, digamos, por uma infelicidade perca os 2, aí a coisa complica. Aí a coisa complica porque ele não vai ganhar do São Bernardo lá dentro, né? Teoricamente, não. Pode acontecer? Pode. Futebol tudo pode, é possível, né? Ninguém desafia o futebol, porque quem desafiar, dança. Porque se fosse assim, a gente acertava fácil na loteria, né? Se a gente tem um bom conhecimento de futebol, a gente vai aqui, fulano melhor, fulano em casa, tal, joga, ganhou, tal, fazia os 13 pontos tranquilo. Mas não é assim. O futebol, não, ele tem as suas características próprias e também... Como dizia o saudoso Ivan Bezerra, é uma verdadeira caixinha de surpresa. De surpresa, exatamente, né? Claro que aquele que tem o melhor elenco, e contando também com um fator sorte, enfim, encaixar, organizar, geralmente esse time termina na frente do outro na competição, ao longo da competição. Mas sempre acontece, às vezes, né, sempre acontece, né, que esse time que é o melhor está em casa e perde para um inferior. Porque é assim o futebol, né? O futebol não é assim, quem é melhor vai ganhar. Não, não é assim. Geralmente ganha, né? Vamos botar a palavra geralmente ganha. Porque não é assim. Então, gente, o torcedor está triste, tem motivo para tal, né? Uma derrota nunca é bem aceita, né? O torcedor quer vencer e vencer sempre, né? E uma derrota que significa o fim da invencibilidade do nosso Botafogo, o único invicto dos 20 que fazem parte da Série C, né? Era o único invicto, agora não é mais. Mas não é motivo para desespero, que o Botafogo volte, treine bastante e enfrente o Náutico com muita disposição para vencer e aí voltar, né, a figurar aí no topo da tabela. São essas as minhas considerações, não tem muito que a gente se alongar, né, porque a gente já falou exatamente como foi, né, esta partida e já estamos já até antecipando o que vem por aí para esperar a recuperação do Botafogo. Não há motivos para desespero, apenas lamentação por
por uma derrota e lamentação porque perdeu a invencibilidade. Nada mais. Tudo dentro do esperado. O Botafogo não ia passar os jogos todinhos sem perder de ninguém, principalmente jogando fora de casa, né? Aí era querer demais. Meu amigo Blablau, é com você para as considerações finais dessa nossa jornada esportiva. Um grande abraço a todos e um ótimo resto aí de final de semana para todos. Tá certo?